Tem uma outra reportagem falando sobre a corrida presidencial nos estados onde o presidente Lula tem vantagem e uma situação que não está tão favorável. Tem uma reportagem do Lucas Borges Teixeira na nossa página também falando que o PT se complica em estados mais lulistas do Nordeste e está acionando os caciques políticos, principalmente ali Bahia, Ceará, né, para que ajude Lula nessa corrida. Queria te ouvir rapidamente, Ronilson, sobre a corrida presidencial. Você acha que tem uma mudança de cenário? Acho que ainda é cedo, acho que o Aldemar da Costa Neto está mais do que análise política, tá mais chutando a partir do que as pesquisas têm dito. A possibilidade do Flávio estar muito à frente, 5 pontos à frente do Lula, isso vai depender das pesquisas, mas eu acho que a gente vai ter uma disputa acirrada, mas acho que esse cenário não é um cenário tão fácil de acontecer. Agora, animou o campo bolsonarista e a direita, né? O crescimento do Flávio, que não está nada fora da margem, a gente já falou disso semana passada, a Mônica Bergamo, a gente estava aí no estúdio e o que ela colocou, né? Tem aí um antipetismo, uma resistência ao Lula, que qualquer candidato que se colocasse na disposição, que fosse definitivo, ele agregaria esse campo e tornaria a pesquisa, a disputa acirrada. A disputa não é super vantajosa, né, para o PT e para Lula desde 2018, com a vitória do Bolsonaro. 2022 não foi fácil. Então está tudo dentro do cenário e o Flávio não é fora da curva. Está dentro daquilo que minimamente era esperado. Agora, eu acho que o elemento realmente preocupante é a perda, eu diria o avanço, né, desse campo bolsonarista no Nordeste, mas eu diria a perda da consolidação do Partido dos Trabalhadores no Nordeste. Mas que tudo ainda muito depende de como o Lula entra na campanha. A gente, né, não pode tirar de foco a capacidade de articulação política do Lula quando a campanha eventualmente começar e ele entrar de fato nessas articulações. Josias, 2 minutos para você, Josias. Vai sair uma pesquisa Datafolha, né, Fabíola? Nós vamos logo saber a condição em que se encontra essa disputa. Agora, a principal fragilidade do Lula é a dificuldade de retirar a popularidade dele do vermelho. Uma pesquisa após a outra, o percentual de desaprovação do trabalho do Lula se mantém ali teimosamente abaixo do índice de aprovação, né? E ele precisa reverter isso. O jogo não está jogado, longe disso, ainda tem muito tempo de campanha. Mas a eleição vai ser um plebiscito para avaliar se o governo merece ou não continuar, se o Lula merece ou não um 4º mandato. E nesse contexto, Fabíola, o drama do Lula é que a sucessão de 2026 está repetindo a de 2022, está se convertendo numa guerra de rejeições entre o petismo e o bolsonarismo. E é vital para ele silenciar esse alarme da impopularidade. E o presidente tem material para isso. Tem lá, se você soma créditos privados, benefícios orçamentários, o governo já lançou programas aí de viés eleitoral que somam algo como 220 bilhões de reais. E afora isso, o Lula isentou do pagamento de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais e se enrolou aí na bandeira da fim da escala de 6 por 1. Agora, ele está fazendo tudo para conquistar o eleitorado, sobretudo o eleitorado independente. Mas até aqui tudo não quis nada com o Lula. Então, Fabíola, para arrematar, o Lula precisa cuidar dos segundos, porque as horas estão passando para ele. E o resultado das últimas pesquisas mostrou uma consolidação do Flávio Bolsonaro. Então ele tem pouco tempo, ele precisa reagir até meados do ano agora, até junho, julho. Do contrário, ele vai ter uma eleição que já é difícil, vai se tornar para ele dramática.